Jamais posso esquecer-me da fisionomia daquele a quem olhava, embora não possa descrevê-la. Aqueles olhos penetrantes pareciam ler-nos a própria alma. Poder e autoridade residiam naquela testa larga. Não me foi preciso perguntar em presença de quem eu estava, enquanto curvei diante daquele que é um objeto de uma devoção e um amor que os reis poderiam invejar e os imperadores almejar em vão. Uma voz cheia de dignidade e brandura convidou-me a sentar e então prosseguiu. Louvado seja Deus por teres alcançado. Vieste ver um prisioneiro e exilado. Só desejamos o bem do mundo e a felicidade das nações. Não obstante, considero-nos provocador de luta e sedição, digno de cativeiro e exílio. Que todas as nações se tornem uma só em fé, e todos os homens venham a ser como irmãos. Que os laços de afeição e unidade entre os filhos dos homens sejam fortalecidos. Que cesse a diversidade de religião e as diferenças de raça sejam anuladas. Que mal há nisto? E assim há de ser. Essas lutas infrutíferas, essas guerras ruinosas hão de passar. E a paz máxima há de chegar. Há 200 anos, no dia 12 de novembro, entre a alvorada e o nascer do sol, nascia Bahá'u'lláh, a razão e o motivo justo deste nosso encontro. Ainda menino, aos 7 anos de idade, seus pais, aqui da terra, em um diálogo simples, curto, mas preciso, já pressentiam a importância da criança que nascera, os sinais de sua grandeza. Este menino, nosso filho, é sem igual. Não há nenhum entre os garotos da idade dele que seja como ele. Concordo contigo. Ainda assim eu acho um pouco baixo. Você não acha? O que importa isso? Se ele não é tão alto quanto os outros são, isso faz somente com que sua mente esteja mais próxima de seu coração. Ele é perfeito sobre todos os aspectos. Dia desses, eu tive um sonho com o nosso filho. Um sonho? Sim. Ele nadava num vasto oceano. Seu corpo brilhava e iluminava todo o mar. Ao redor da cabeça de nosso filho, espalhavam-se brilhantes as longas mechas de cabelo preto. No sonho, uma multidão de peixes se aglomerava ao redor da cabeça de nosso filho. E eles, os peixes, seguravam-se firmemente à extremidade de fios de cabelo dele. Estavam todos fascinados pela luz da face de nosso menino. Ele se movia pelo oceano e os peixes o seguiam. Que sonho lindo! Mas que significado ele pode ter? Eu também fiquei intrigado e perguntei ao interpretador de sonhos. O oceano ilimitado que vistes em sonho, ó vizir, não é senão o mundo do ser. Sozinho, sem ajuda, o seu filho atingirá a suprema ascendência sobre ele. Ninguém lhe resistirá à marcha e ninguém lhe impedirá o progresso. A multidão de peixes significa o tumulto que ele levantará entre os povos e raças da terra. Ao seu redor, eles irão se reunir e nele haverão de se apoiar, investido da proteção infalível do Todo-Poderoso. Este tumulto jamais haverá de lhe causar algum dano, nem seu isolamento no mar da vida irá pôr em risco a sua segurança. Assim, desconfiaram pai e mãe que estavam diante de um ser escolhido por Deus e que ele voltava para guiar as multidões ao encontro do bem e da justiça. Por isso, hoje é um dia de encontro, de celebração. Seguindo os ensinamentos de Bahá'u'lláh, vamos à música, vamos celebrar com a canção. Portanto, dai música aos versos e às palavras divinas, para que toquem a alma e para que os corações dos ouvintes possam tornar-se agitados e ascendam em direção ao reino de Deus em súplica e oração.
Justiça. É importante que todos saibam. A luz dos homens é a justiça. Não a apagueis com os ventos contrários da opressão e da tirania. O objetivo da justiça é fazer aparecer entre os homens a unidade. Como uma árvore e suas partes, perfeita, formam um todo único. Nós somos os frutos de uma mesma árvore e as folhas de um só ramo. Durante a juventude de Bahá'u'lláh, aconteceu um fato interessante que marcou a vida dele, e ele nos deixou o registro. Durante o casamento de seus irmãos em Teherã, deram uma grande festa que durou 7 dias e 7 noites. No último dia, para divertir os convidados, fizeram um espetáculo de marionete sobre um famoso rei. Todos os convidados se posicionaram nos melhores lugares para acompanhar o espetáculo. Inicia-se o espetáculo! Pequenas figuras com formas humanas anunciam a chegada do rei. Várias outras figuras então começam a aparecer no pequeno palco. Arrumam as cadeiras, outras varrem o chão, se preparando para a entrada do monarca. Finalmente, uma esplêndida figura, investida de majestade, com um diadema sobre sua cabeça e avançando de forma grave e solene, entra em cena e senta-se sobre o trono. Ouve-se salvas de canhão, trombetas soando, e a tenda onde todos se encontravam enche-se de fumaça. Quando a fumaça desaparece, o rei, ainda sentado no trono, é visto rodeado por ministros, príncipes e oficiais do governo, todos em pé, atentos à sua presença. Naquele momento, um ladrão que havia sido capturado é apresentado diante do rei, que ordena que o acusado seja decapitado. Sem demora, o carrasco cumpre a ordem real, mediante a qual um líquido vermelho, imitando sangue, respinga do corpo do ladrão. De súbito, chegam notícias de que uma rebelião ocorrera em uma das fronteiras do reino. Imediatamente então, o rei passa as tropas em revista e despacha alguns regimentos apoiados por unidades de artilharia para conter o levante. Poucos minutos depois, escuta-se o som de canhões e é anunciado que as tropas do rei estavam naquele momento em batalha com os insurgentes. Bahá'u'lláh, ainda jovem, fica muito perplexo, intrigado com a natureza daquele espetáculo. Quando a encenação termina e as cortinas se fecham, vê um homem saindo por trás da tenda com uma mala em seus braços. Que mala é essa? Pergunta-lhe Bahá'u'lláh. E qual a natureza desse espetáculo? E o homem lhe responde: todo esse espetáculo exuberante, o rei, os príncipes, os ministros, sua pompa e glória, sua grandeza e poder, tudo o que vistes, está agora contido nesta pequena mala. A declaração causou uma grande impressão no jovem Bahá'u'lláh, que posteriormente escreveu: desde aquele dia, todos os ornamentos do mundo pareceram, aos olhos dele, semelhantes àquele mesmo espetáculo. Nunca foram e nunca serão de qualquer relevância ou consequência. Aos olhos dos dotados de visão, todo esse conflito, contenda e vanglória sempre foram e sempre serão assim, como brincadeira e passatempo de criança. Amor. Aos 18 anos, Bahá'u'lláh se casou. Sua noiva era filha única de um respeitado nobre persa. O dote do casamento foi imenso. Foram necessárias dezenas de mulas para levar as coisas até a casa do noivo. Joalheiros e costureiras passaram meses preparando as pedras para o casamento. Até os botões do vestido da noiva eram feitos de ouro com pedras cravejadas.
Anos mais tarde, Bahá'u'lláh trocaria todas aquelas joias preciosas e aquele ouro por pão e comida, para alimentar os seus companheiros de fé que o acompanharam no exílio. Aos 22 anos, Bahá'u'lláh perde o pai. Como a tradição do seu país, o governo pediu para que ele ocupasse o lugar deixado pelo pai na corte do rei, mas Bahá'u'lláh recusou o convite. Houve espanto por parte de todos, afinal era uma tradição. Mas aqueles que o conheciam profundamente, sabiam da sua grandeza, não se tomaram de espanto. O primeiro-ministro do rei disse na ocasião: Deixai-o! Tal posição não lhe é digna. Ele tem em vista algum ideal mais elevado? Eu não posso compreender, e talvez nenhum dos senhores, mas eu estou convencido de que está destinado a uma carreira bem mais elevada. Os pensamentos dele não são iguais aos nossos. Deixai-o. Generosidade. Aos 27 anos de idade, Bahá'u'lláh vai ao encontro de um movimento reformista em seu país, dirigido por um jovem de nome Obab. Abraçou o movimento e tornou-se um de seus principais líderes e expositores. Era o início da missão maior que todos, desde a infância, viam presente em Bahá'u'lláh. O Bab se proclama o precursor de uma nova era. O novo. Foi o que bastou para que o jovem fosse martirizado em praça pública por ordem do clero religioso. Pouco tempo depois, acusados de heresia, Bahá'u'lláh, junto com outros apoiadores do movimento, chamado Babis, foram confinados em verdadeiras covas escuras. Sobre o confinamento e os dias de escuridão, Bahá'u'lláh nos deixa seu depoimento. Palavras dele: fomos confinados por 4 meses num lugar tão fétido que desafia a comparação. Em verdade, muito pior do que uma cova escura e estreita era essa masmorra em que ficamos encarcerados. A pena falha ao tentar descrever aquele lugar. Nem pode língua alguma expressar o seu odor. Fomos colocados em 2 fileiras, frente a frente. Deus é suficiente para mim. Ele, em verdade, é o todo suficiente. Entoava uma fileira, enquanto a outra respondia: Nele confiam os que têm fé.
Só Deus sabe o que suportaram naquele lugar repugnante e sombrio. Dia após dia, um oficial vinha à prisão onde Bahá'u'lláh se encontrava e chamava pelo nome dos babis que marchariam para o martírio. Centenas de homens, mulheres e crianças foram alvos de perseguição e violência, e muitos foram mortos das formas mais cruéis. Dentre os perseguidos, havia uma poetisa, de nome Tahirih. Adepta do Bábio, ela foi uma das primeiras defensoras dos direitos das mulheres no mundo. Por ter retirado o véu que cobria sua bela face, Tahirih foi presa, torturada e condenada à morte por clérigos religiosos. Antes de ser martirizada, Tahirih declarou: "Podeis me matar, mas não podereis impedir a emancipação das mulheres." Sobre o confinamento e os dias de escuridão, na escuridão nas masmorras de Teherã, Bahá'u'lláh teve um sonho. Sempre eles, os sonhos, nos avisando sobre o futuro. Numa noite, num sonho, nas poucas horas em que conseguia adormecer, gloriosas palavras foram ouvidas por Bahá'u'lláh de todos os lados. Em verdade, nós te faremos vitorioso. Em verdade, Por ti mesmo nós te e por faremos tua pena. vitorioso. Em verdade, Não te lamentes por aquilo que te sucedeu, nem tenhas medo, pois estás em segurança. Em breve, Deus erguerá os tesouros da terra, homens que te ajudarão por ti mesmo e por teu nome, meio pelo qual Deus vivificou o coração daqueles que o reconheceram. Meio pelo qual homens Deus que vivificou te o ajudarão coração por ti daqueles mesmo que me conheceram. e por teu nome, meio pelo qual Deus revivificou o coração daqueles que o reconheceram. Foi assim, por meio dessas palavras, que Bahá'u'lláh percebeu que ele era um escolhido por Deus, para a missão de ser um dos seus divinos mensageiros e levar avante o movimento de regeneração espiritual, iniciado pelo jovem Ubad, seu precursor e arauto. Mas a vida de Bahá'u'lláh, confinada àquela cova escura, continuava em perigo. Só mesmo um milagre poderia salvá-lo e a seus companheiros de crença. Foi quando, então, um cônsul da Rússia, estabelecido em Teherã, procurou as autoridades persas. Ouça-me! Tenho palavras importantes para lhe dizer. Eu quero explicações, as mais convincentes, sobre essas ações brutais de extermínio que estão praticando contra um grupo de homens inocentes. Estas são questões internas, nossas. Somente aos persas cabe resolvê-las. Vós já não fostes cruéis o suficiente? Vós já não assassinastes o bastante dessa gente inofensiva? Vós bem sabeis o que essa gente é inocente de qualquer crime. Já não derramaram sangue o bastante para vos satisfazer? Já disse e repito, essa é uma questão nossa. Nós é que decidimos o que basta e o que ainda não é o suficiente. Deve haver um final para tudo isso. Eu decidi oferecer a proteção da Rússia a este nobre inocente. O nobre inocente era Bahá'u'lláh. Portanto, tenha cautela. Se um fio de cabelo de sua cabeça for tocado, deste momento em diante, rios de sangue fluirão em Teherã como punição. Fará muito bem em escutar a minha advertência. Meu país, neste caso, está do meu lado. Pouco tempo depois, em dezembro de 1852, temerosos de ir contra a advertência do cônsul russo, os oficiais do governo persa decidem alterar a sentença de execução de Bahá'u'lláh. Substituíram-na por uma ordem de exílio perpétuo de seu país de nascimento. Como disse o interpretador de sonhos ao pai de Bahá'u'lláh quando ainda era criança: estes tumultos jamais haverão de lhe causar dano, nem seu isolamento no mar da vida irá pôr em risco a sua segurança. Bondade. Em 12 de janeiro de 1853, Bahá'u'lláh e membros da sua família partem de Teherã
na condição de exilados para nunca mais voltar. Seu novo destino é Bagdá, no Iraque. O caminho do exílio é pelas altas montanhas, cobertas por espessas camadas de neve, sob o inverno rigoroso. Privado de todos os seus bens materiais, agora Bahá'u'lláh pouca assistência tem a oferecer àqueles que haveriam de acompanhá-lo nesta longa e árdua jornada. As forças físicas de Bahá'u'lláh encontravam-se seriamente afetadas. Para os líderes religiosos da Pérsia, Bahá'u'lláh estava mesmo destinado a uma morte prematura e, finalmente, ao total esquecimento, juntamente com o movimento Babi. A situação dos Babis por toda parte era muito aflitiva. Privados do seu líder, o Bab, e agora humilhados, presos e sentenciados à morte, eles se encontravam completamente desesperançados ante o ódio de um governo e um clero religioso implacáveis. De acordo com registros históricos, em um período não superior a 5 anos, mais de 20.000 Babis perderam suas vidas em uma série de ataques violentos em toda a Pérsia. O jovem Ubab, em uma linguagem clara e enfática, durante os anos de pregação que antecederam seu martírio, havia profetizado o breve aparecimento de um educador divino, que haveria de revelar novas leis e ensinamentos e inaugurar uma nova era para a humanidade. O grande educador divino, ainda desconhecido por todos, era Bahá'u'lláh. A presença de Bahá'u'lláh em Bagdá, como um imã, começou a atrair pessoas de todas as raças e religiões interessadas na nova mensagem Babi. Mesmo autoridades do governo de Bagdá vinham à presença de Bahá'u'lláh, desejosos de vê-lo e ouvir suas sábias palavras e conselhos. Durante os 10 anos que permaneceu em Bagdá, Bahá'u'lláh revelou várias obras, ensinamentos éticos e divinos. Eis o que desceu do reino da glória, em sinal de graça aos justos, a fim de que obtenham a joia da virtude divina. Meu primeiro conselho é este: possui um coração puro, bondoso e radiante, para que seja a tua uma soberania antiga, imperecível e eterna. A mais amada de todas as coisas, a meu ver, é a justiça. Nela te apoiando, verás com os teus próprios olhos e não com os olhos alheios. Saberás pela tua própria compreensão e não pela compreensão de teu semelhante. Ó meu irmão, um coração puro é como um espelho. Limpa-o com o polimento do amor e do desprendimento de tudo, exceto de Deus, para que nele possa brilhar o sol verdadeiro. Ó amigo, o coração é a morada de mistérios eternos. Não faças lá de fantasias fugazes. Não dissipes o tesouro da tua vida preciosa com as ocupações deste mundo efêmero. Vens do mundo da santidade. Não prendas a terra ao teu coração. Para compreender melhor esses belos e profundos ensinamentos, e que toque o espírito, vamos à música, um meio tão importante para comunicarmos com a alma. Oh
paz. À medida que a influência de Bahá'u'lláh crescia no Iraque, o cônsul-geral da Pérsia, estabelecido em Bagdá, começou a alertar as autoridades sobre o risco de um movimento babi conquistar todo o país. Então, recomendou ao rei da Pérsia o imediato banimento de Bahá'u'lláh e de seus companheiros de crença para uma terra ainda mais distante. Assim foi assinada a ordem determinando o novo exílio de Bahá'u'lláh, agora para a cidade de Constantinopla, que atualmente é Istambul. Foi em meio a esse estado de angústia e perplexidade que a comunidade babi veio a saber, nos dias finais de permanência de Bahá'u'lláh em Bagdá, que ele era aquele prometido pelo Bab e por todas as religiões do passado, o criador e principal impulsionador de uma nova religião mundial. Em 3 de maio de 1863, quando partiu de Bagdá, Bahá'u'lláh era imensamente popular e querido. Foi de Adrianópolis e posteriormente de Aca, na Terra Santa, destino final de seus sucessivos banimentos, que Bahá'u'lláh escreveu cartas para os reis, líderes e governantes deste mundo, informando sua missão e proclamando a sua mensagem. As cabeças coroadas do mundo, ó reis da terra, veio aquele que é o Senhor soberano de todos. O reino é de Deus, o onipotente protetor, o que subsiste por si próprio. Esta é uma revelação com a qual jamais poderá ser comparada coisa alguma que vós possuís. Pudesseis apenas o saber. Ao rei da Pérsia, responsável pela brutal hostilidade e perseguição aos babis, por seu banimento da sua terra natal e por grande parte de seus sofrimentos, Bahá'u'lláh escreveu: Ó rei, eu era apenas um homem como os outros, adormecido em meu leito. Mas eis que os sopros do Todo-Glorioso manaram sobre mim e me deram conhecimento de tudo que existe. A erudição comum entre os homens não a estudei, nem entrei em suas escolas. Pergunta na cidade em que residi, a fim de ter certezas de que não sou dos que falam falsamente. Este ser é apenas uma folha, movida pelos ventos da vontade do teu Senhor, Todo-Poderoso, alvo de todo louvor. Poderá aquietar-se quando soprarem os ventos tempestuosos? Ao Papa Pio IX, líder máximo da cristandade em sua época, Bahá'u'lláh escreveu uma carta que começa com o seguinte chamado: Ó Papa, rompe os véus. Já veio aquele que é o Senhor dos Senhores. Ele, em verdade, desceu outra vez do céu, assim como daí desceu a primeira vez. Abandona teu reino aos reis e sai de tua habitação com a face volvida ao reino. Em verdade, já veio o dia da colheita e todas as coisas foram separadas umas das outras. Bahá'u'lláh faleceu em 29 de maio de 1892, em Acre, na Terra Santa, tendo criado uma comunidade mundial que hoje agrega mais de 7 milhões de pessoas em 150 países. Suas obras já estão disponíveis em mais de 800 idiomas e dialetos. Ao longo dos cerca dos 40 anos de exílio, Bahá'u'lláh escreveu mais de 100 obras, das mais diversos temas. De sua pena, brotaram leis, ensinamentos e princípios para a construção de uma nova civilização. Entre eles, todos os homens foram criados a fim de levar avante uma civilização destinada a evoluir para sempre. Agir como os animais do campo é indigno do homem. Aquelas virtudes que convêm à dignidade são a tolerância, a misericórdia, a compaixão e a benevolência para com todos os povos e raças da terra. Vós habitais em um só mundo e fostes gerados mediante a operação de uma só vontade. Bem-aventurado quem se associa a todos os homens em espírito de perfeita bondade e amor. Não vos considereis uns aos outros como estranhos.
Associai-vos aos seguidores de todas as religiões em espírito amigável e fraternal. Escolhe para o teu próximo o que escolhes para ti mesmo. Uma língua bondosa é o ímã dos corações dos homens. É o pão do Espírito. A essência da fé consiste na escassez de palavras e na abundância de ações. Não vos ocupeis convosco mesmos. Tende sempre em vista a melhoria do mundo e o aperfeiçoamento das nações. O bem-estar da humanidade, a sua paz e a sua segurança são irrealizáveis a não ser que primeiro se estabeleça firmemente a sua unidade. Que cada manhã seja melhor do que a sua véspera e a cada novo dia seja mais rico que o dia anterior. Dois séculos se passaram desde o nascimento de Bahá'u'lláh, a figura profética do século XIX, cuja crescente influência é o fato mais extraordinário da história religiosa contemporânea. A sua visão de humanidade como um só povo e da terra como uma pátria comum a todos os homens, apesar de ter sido descartada pelos líderes mundiais a quem primeiramente foi apresentada, hoje é foco de esperança e inspiração para milhões de pessoas das mais variadas culturas, classes e nacionalidades. Para um mundo desiludido e sacudido por guerras e conflitos de todas as espécies e refém de visões preconceituosas e ideologias materialistas, os ensinamentos éticos de Bahá'u'lláh representam uma grande luz que deverá guiar a humanidade a ser mais grandiosa e feliz. Segundo as suas próprias palavras, a luz dos homens é a justiça. Não a apagueis com os ventos contrários da opressão e da tirania. O objetivo da justiça é fazer aparecer entre os homens a unidade. Assim como uma árvore e suas partes formam um todo único, perfeito, somos as folhas de um mesmo ramo e os frutos da mesma árvore. Nós já colocamos nessa árvore, nossa árvore, as folhas e os frutos que nós gostaríamos de ser para essa humanidade. Bondade, generosidade, amor, paz, justiça. Agora queremos convidar a todos que escrevam em papéis os frutos e as folhas que gostariam de ser nessa nossa árvore para a humanidade. E que parte de vocês possa subir até aqui e preencher esse tronco com essas folhas e frutos dessa árvore a que somos. Vem. Existe
Queridos amigos e amigas, muito boa noite. E uma das suas belas e inesquecíveis canções, o maestro e compositor Vinícius de Moraes nos diz que a alegria é a melhor coisa que existe e que é assim como luz no coração. E é com uma imensa alegria que recebemos todos vocês nesta noite, com os nossos corações repletos de luz. Como vocês já sabem, estamos celebrando o aniversário de 200 anos de nascimento do grande autor e educador divino Baha'u'lláh. Essas comemorações, que vão se estender por um período total de 72 horas, em mais de 100 mil localidades ao redor do globo, onde resistem e vivem membros da comunidade Bahá'í, se iniciaram com o raiar do dia sobre os países da Oceania, como Nova Zelândia, Austrália, Nova Guiné, Indonésia e demais ilhas do Pacífico, que é onde o sol nasce primeiro no mundo, nessa sexta-feira, 20 de outubro, e passando entre ontem e hoje pelos países da Ásia, África, Europa, América, onde nós estamos, e terminando amanhã, no dia 22 de outubro, no Havaí, onde o sol se põe finalmente para que surja um novo dia. Além das comemorações em aldeias, vilarejos, cidades e grandes metrópoles, uma programação muito especial foi preparada também nos locais onde há templos Bahá'ís, nos 5 continentes, como em Apia, em Samoa Ocidental, Sydney, Austrália, Nova Delhi, na Índia, Kampala, em Uganda, Frankfurt, na Alemanha, Cidade do Panamá, no Panamá, e em Santiago, no Chile. Aqui no Brasil, onde as comemorações acontecem de norte a sul do país, estão havendo celebrações também em algumas tribos indígenas, como a Cariri Chocó e Funiô. Ao agradecer a presença de todos vocês aqui conosco, nesta celebração em São Caetano do Sul, que reúne amigos de todo o ABC e São Paulo, não podemos deixar de transmitir também a nossa gratidão e apreço a algumas pessoas que trabalharam incansavelmente nos bastidores e sem as quais este lindo espetáculo, em especial, não teriam vindo à luz. A começar pelo Centro de Capacitação de Profissionais da Educação de São Caetano do Sul, o CECAP, que nos cedeu esse agradável e bem cuidado espaço, nas pessoas do Sr. Wilson e Marcos, e a Fundação Pro Memória, na pessoa da Sra. Márcia Galo, que nos ajudou na organização da exposição de fotos. A ambas entidades e a seus representantes, nós pedimos uma salva de palmas.
da vida e obra de Bahá'u'lláh ganhou uma adaptação e expressão muito especiais para o palco, graças ao talento e criatividade do dramaturgo e diretor Kleber de Lázari, com quem temos uma enorme dívida de gratidão e a quem pedimos uma salva de palmas. Como ele está dirigindo uma outra peça que está em cartaz e é um monólogo, e ele é o ator, então nesse momento ele está no Teatro da USC e essa peça é intitulada A Felicidade Segundo os Felizes. Ele concluiu os ensaios hoje à tarde e retorna mais para o final da nossa celebração para uma confraternização com todos nós. Mas a equipe dos atores está toda aqui. Então gostaríamos de agradecer primeiramente a queridíssima Marina Rodrigues, atriz, assistente de direção e assistente de produção, que está conosco desde o início dos trabalhos, desde que nós começamos a conceber este evento. Como uma estrela guia, a Marina apontou o caminho que precisava ser seguido por todos nós. E ela então recebe o carinho da organização e de todos vocês pelas mãos do Bruno Incal, que lhe entrega uma pequena recordação por esse trabalho. Outra atriz querida e assistente de direção é Marcela Sampaio. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Marina, vem pra cá. Se junta aqui. Até perdi o roteiro. Irmã de Marina, né? Marcela e Marina são irmãs e são parceiras inseparáveis em projetos artísticos. Marcela foi outra presença constante em todos os fóruns e encontros de discussão sobre este espetáculo. Ela foi um porto seguro para o grupo quando o mar às vezes se mostrava revolto. A ela pedimos uma efusiva salva de palmas. Edu Berton está aqui ao meu lado. O Edu Berton foi um ator que nós convidamos a integrar o grupo de atores mais recentemente. Só que ele nos surpreendeu pelo seu comprometimento, entusiasmo e profissionalismo. A ele também pedimos uma salva de palmas. E ele recebe das mãos da Stephanie Pfeiffer uma singela recordação desses dias de convívio muito gratificante. Rodrigo Cavana é uma pessoa polivalente. É um excelente tenor, mas também demonstra inclinação para o teatro. Seu comprometimento e serenidade trouxeram calma a todos nós quando nos sentíamos, por vezes, muito desafiados. A este querido companheiro pedimos também uma salva de palmas. A Letícia Martim foi quem garantiu que nós não perdêssemos as melhores cenas desse espetáculo. Ela cuidou da iluminação e operação de luz no palco. A você que não consegue sair da cabine de luz nem no momento dos agradecimentos, Letícia, a nossa salva de palmas. E ela recebe do Anderson, onde está o Anderson? Aqui, ela recebe do Anderson, você vai ter que ir até lá. Um sinal da nossa gratidão pelo seu trabalho, Letícia. Obrigado.
tem mais gente importante para agradecermos. Maria Cecília de Oliveira e Daniel Volpin. Por favor. Foram os mestres da voz e da harmonia aqui no palco. Eles fizeram mágica com o coro de repertório da Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Além de conduzir a extensa programação da Fundação das Artes, prepararam seus coralistas para também literalmente colorir a noite de hoje com seus arranjos de voz. A ambos os mestres, pedimos uma merecida salva de palmas. Esses dois são amados de verdade, viu? Bom, e ao coro do repertório da Fundação das Artes São Caetano do Sul, também o nosso profundo obrigado. Vocês são nossos amigos de longa data e trazem, além da sua voz e seu brilho, uma porção de bondade e generosidade em tudo que vocês fazem e participam. A vocês também pedimos uma merecida salva de palmas. Encerrando essa série de agradecimentos, não podendo deixar de agradecer aos nossos queridos músicos Kim e Nader. Que trouxeram para o palco a graça e delicadeza de seus instrumentos, o violão e o violino. Muito obrigada a todos e até uma próxima oportunidade.